Pessoal, bom dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo, o pessoal do primeiro ano aí. Dessa vez nós vamos para a nossa quinta aula e vamos falar sobre a velocidade. Lembrando que, como já foi dito anteriormente, velocidade é a rapidez com que um móvel se desloca ou a rapidez com que ocorre uma mudança na sua posição. A velocidade é considerada como a relação entre o espaço percorrido e a variação do tempo, a distância percorrida dividida pelo tempo. Então vejamos aqui um exemplo. Se um veículo realiza uma viagem entre duas cidades A e B, distantes 240 quilômetros uma da outra, se essa viagem demorar um tempo de 3 horas, então teremos uma variação de espaço de 80 km a cada 1 hora. Então vejamos, de acordo com essa tabela aí, nós temos a hora e o espaço. O tempo inicial é 0. Após 1 hora, de acordo com o que está dizendo aqui, após 1 hora, esse automóvel, esse veículo terá percorrido 80 km. Após 2 horas, levando em consideração a velocidade constante, esse veículo estaria a 180 km, no caso, 160 km de distância. Após 3 horas, ele percorreria os 240 km, né? Então, o que vem ser velocidade média? Só lembrando aí que quando se faz essa relação entre o espaço percorrido e o tempo, devemos levar em conta a velocidade média. Claro que há momentos em que o veículo pode estar a 120 km por hora, ou há momentos em que ele diminui a sua velocidade para 40, para 50, aí depende muito de se tiver algum obstáculo na estrada. Mas, no geral, a média vai ser em torno de 80 km por hora, como foi o caso agora há pouco. Então, nós temos aí o exemplo de um velocímetro, onde, quando você está dentro de um automóvel, que você olha para o velocímetro e percebe esta velocidade, em torno de 70 a 80 aqui, significa dizer que essa velocidade é a velocidade instantânea, né? Com relação à equação da velocidade, nós teremos a seguinte equação: velocidade média vai ser igual a ΔS sobre ΔT, onde esse ΔS corresponde à variação do espaço ou o espaço percorrido. E esse ΔT é a variação do tempo. Então, velocidade média é a relação entre a variação do espaço pela variação do tempo. Velocidade média. Então, nós temos essa equação aí, como já foi mencionado, velocidade média é igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Onde ΔS é a variação do espaço. Quando se trata de variação do espaço, significa dizer o seguinte: levando em consideração um ponto de referência ou um referencial, nós teremos aí um espaço inicial e um espaço final. Então, nós temos a variação que corresponde a espaço final menos o espaço inicial. ΔT também da mesma forma. Vamos supor, no caso dessa viagem aí que foi mencionada no exemplo, a distância entre duas cidades de 240 quilômetros, vamos supor que a pessoa saia desse local às 7 horas, considerando as 3 horas, 8, 9 e 10. Então, o tempo final seria 10 horas, o tempo inicial 7 horas. 10 menos 7 igual a 3. A unidade de velocidade no sistema internacional. No sistema internacional, a unidade da velocidade a ser trabalhada na física é o metro por segundo, representado por m/s. No entanto, há uma outra unidade muito utilizada, que é o quilômetro por hora. Vejamos aí um exemplo. Nós temos aqui o exemplo de um velocímetro, onde nesse velocímetro está indicado aqui, no caso estaria indicando a velocidade do veículo em quilômetro por hora. Porém, existe um fator de conversão, uma forma de converter uma unidade, por exemplo, de metros por segundo para transformá-la
em km por hora. Então a relação é essa daqui, ó. Se eu tenho uma velocidade em metros por segundo e eu quero transformar esta velocidade em km por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quero transformar km por hora em metros por segundo, eu já divido. Então, de metro, que é o metro é menor do que quilômetro, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Um exemplo aqui, ó. Vamos supor um veículo que esteja se deslocando a 108 km por hora. Então, 108 km por hora, fazendo a divisão por 3,6, nós teremos o resultado de 30 metros por segundo. Com relação ao gráfico, lembrando que durante o percurso de um veículo, ele pode também ser representado por um gráfico, utilizando o chamado eixo cartesiano, onde de um lado nós teremos o espaço percorrido e do outro lado nós teremos o eixo do tempo, né? Para quem lembra aí da matemática, o eixo cartesiano onde utiliza o eixo Y e o eixo X. Aqui nós iremos utilizar o seguinte: esse eixo aqui, que vai ser da ordenada, vai ser o eixo do espaço, ou o espaço percorrido, enquanto que a abscissa, esse outro eixo aqui, vai ser o eixo do tempo. Então nós temos aqui nesse exemplo, decorridos 2 segundos, esse móvel ele está no ponto igual a 10 metros. 4 segundos, 20 metros. 6 segundos, 30 metros. Observa bem que de 30 para 40 ocorre uma variação de espaço de 10 metros. Enquanto que de 6 para 8 ocorre uma variação de tempo de 2 segundos. Observa que o tempo está em segundos e o espaço está dado em metro. Então vejamos aqui, ó. Para resolver um problema envolvendo gráficos, basta que a gente conheça o espaço inicial, que no caso aqui vai ser 0. Nós temos o espaço final. Nessa situação, vamos considerar aqui o ponto 50. Nós teremos também o tempo inicial e, consequentemente, o tempo final. O tempo final é de 10 segundos. Então, utilizando a ideia da variação, que é espaço final menos o espaço inicial, é igual a 50 menos 0. 50 menos 0. O tempo final menos o tempo inicial vai ser 10 menos 0. 10 menos 0, claro, vai dar 10. 50 menos 0 vai dar 50. Então, nós teremos aqui o seguinte. A equação da velocidade média é igual a ΔS, ou variação do espaço, dividido pela variação do tempo. Então, a variação do espaço é 50 aqui, né? Dividido por 10. 50 dividido por 10 vai dar uma velocidade média deste corpo, deste automóvel, deste móvel, sei lá, de 5 metros por segundo. Um outro exemplo de gráfico nós temos da seguinte forma. Quando a gente tem essa situação onde o espaço, observa que está diminuindo conforme o tempo passa, né? Lembrando que aqui o tempo está passando de 0 até 6 segundos e o espaço está diminuindo de 120 para 0. Então nós teremos, onde é que o móvel se encontra? Que é o espaço inicial, 120 metros. Onde ele está após os 6 segundos? É em 0, no caso do espaço igual a 0. Se você olhar para cá, qual é o tempo inicial? Claro, o tempo inicial é 0, de onde tudo começa, né? E o tempo final é 6 segundos. Então, utilizando a mesma lógica, espaço final menos o espaço inicial é igual a 0 menos 120. Observa que, nesse caso aqui, ó, é o espaço final, que é 0, menos 120. O tempo final, TF, no caso, o tempo final menos o tempo inicial, vai ser 6 menos 0, que vai dar 6. E utilizando a mesma equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT, nós temos menos 120, que vem daqui, dividido por 6, que é 6 segundos.
Aí, claro, menos 120 dividido por 6 vai dar um resultado de menos 20 metros por segundo. Então, nesta situação representada por este gráfico, esse veículo, esse móvel, ele está se deslocando com uma velocidade média de menos 20 metros por segundo. O gráfico da velocidade. Lembrando que, como foi representado agora há pouco, o gráfico do espaço S em função de T. Nesse caso aqui, nós vamos representar aquelas mesmas velocidades, só que agora no gráfico de V em função do tempo. Então, nós temos aqui a mesma situação do espaço em função do tempo, e aqui a velocidade. Lembrando que, para esse caso, nós vamos utilizar, para esse eixo da ordenada de V de velocidade, e aqui o T de tempo, né? Nós temos V e T. Então, a cada 2 segundos, passados 2 segundos, como está sendo colocado aqui, a velocidade é igual a 5. Após 4 segundos, a gente percebe que a velocidade também continua 5. Após 6 segundos, 8 e até 10. Claro, se passasse para 12, a velocidade sempre permaneceria 5 metros por segundo. Então, nesse caso, observa que esse gráfico, ele representa o gráfico de uma função constante, né? Um gráfico constante. À medida que o tempo passa, a velocidade permanece sempre 5 metros por segundo. Um outro gráfico da outra situação. Lembrando que nesse caso aqui, observa que aqui nós temos o espaço, e o espaço está diminuindo conforme o tempo passa. A representação dessa situação já seria agora assim, ó. Lembrando que, utilizando esse eixo da ordenada, nós temos para cima valores positivos, para baixo valores negativos. Então, aqui nós temos o eixo 2 segundos, 4 segundos e 6 segundos, que é essa representação aqui do gráfico do espaço em função do tempo. Para essa situação, a velocidade, conforme foi utilizado e foi verificado no cálculo, a velocidade sempre vai permanecer menos 20 metros por segundo. Então, essa velocidade não muda. Isso aí a gente vai ver mais tarde, o que vai caracterizar o movimento chamado movimento uniforme. Com relação ao espaço percorrido, bem, utilizando aquela figura da velocidade, o gráfico da velocidade em função do tempo, a área daquela figura representa numericamente o espaço percorrido pelo móvel. Vejamos aqui, ó. Se eu tenho aqui o gráfico da velocidade em função do tempo, observa que aqui eu tenho a todo tempo, ou seja, passados 10 segundos, a velocidade sempre permanece a mesma. Então, qual seria o valor da variação do espaço, ou variação do espaço ou espaço percorrido? Nesse caso, basta encontrarmos a área desta figura. No caso aqui nós temos um retângulo, e como foi colocado aqui, a área da figura representa numericamente o espaço percorrido, ou o ΔS. Lembrando que a área da figura, uma figura geométrica como um quadrilátero, é dado da seguinte maneira: o valor da base multiplicado pela altura. Então, a base aqui é 10 e a altura é 5. Então, 10 vezes 5, nós teríamos um valor igual a 50 metros. Então, 50 metros é o espaço percorrido. Então, pessoal, por hoje a gente chega por aqui. Eu espero nos encontrarmos aqui na nossa próxima aula. Então, beleza.